Fala família, depois daquele buraco ser aberto no peito da Hinata, a gente pulou direto pro Diablo, né, como aconteceu na novel, a luta do Diablo lá contra os Cavaleiros Templários. E agora voltando pro real acontecimento com a Hinata, né, o que o Rimuru faria pra conseguir recuperar ela, pra conseguir ajudar. Detalhe, ele defendeu uma das habilidades ali que provavelmente poderia ter matado a Hinata com o Beelzebub. Ué, mas ele não tinha perdido o Beelzebub? Sim, galera, mas agora Rimuru está com o Beelzebub de volta. Rafael conseguiu copiar essa habilidade e é isso aí que eu vou te contar hoje, como que aconteceu depois da Hinata ser atingida, depois do Rimuru perder o Beelzebub e recuperar ele de novo. Então prepara, vem comigo e vamos nessa. Bora, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, família, é muito legal a gente estar aqui, né, trocando uma ideia mais uma vez, depois que aquele raio de força incandescente penetrou o peito da Hinata. Cara, isso aí foi uma coisa que, assim, deixou muita gente estagnada, sem entender, e muita gente revoltada, né, ao ponto de querer que ela morresse. Quando descobriram que ela não morreu, tadinho. Eu sei, cara, eu sei. É difícil, mas vocês vão passar a gostar da Hinata mais pra frente. Quem tava próximo do que aconteceu aí, se levantou lá, foi rapidinho tentar ajudar ela, só que, mano, ela tava tossindo muito sangue, tava perdendo muito sangue, o buraco tinha sido no coração dela. Mesmo assim, cara, ela tentou lançar o feitiço de recuperação, mas não conseguiu. Ela caiu nos braços da galera que tava segurando ela. E era óbvio que a menos que fosse feito alguma coisa, a Hinata ia morrer sem entender o que tinha acontecido. O Rimuru, que tava lá junto com ela, tirou até uma poção do bolso, espalhou no peito dela, esperando que ele começasse aquele processo de cura imediatamente. Mas nada aconteceu, cara. A Hinata, ela tinha uma alta resistência à magia, o que fez com que o corpo dela meio que desmontasse qualquer feitiço que fosse lançado nela, neutralizando os efeitos do feitiço. Ou seja, o Rimuru não podia fazer nada. O assistente dela, o Arnold, chegou correndo e explicou que essa magia de recuperação teria que ser uma magia sagrada, porque só esse tipo de magia não seria neutralizado por ser um tipo de magia muito forte. As poções normais eram inúteis, então era necessário uma parada mais eficaz para salvar a Hinata. Os paladinos começaram a agir, só que eles foram interrompidos por um anel de luz que prendeu eles. Um grupo de pessoas com um enorme poder de feitiço de teletransporte de alto nível foi lá e apareceu, restringindo Arnold e os outros. Dois visitantes misteriosos começaram a se ajoelhar ali, declarando que eles eram membros do clero dos 7 sábios, que estavam ali para punir a Hinata por violar as ordens deles de lutar contra o Rimuru. A situação estava ficando cada vez mais caótica. A Hinata quase inconsciente agora e o Arnold e os paladinos amarrados. Esses caras aparecendo do nada. Tudo ainda piorou mais ainda quando o capitão dos paladinos, que tinha enfrentado a Xion antes, foi traído por um de seus próprios homens, Gart, que esfaqueou ele pelas costas, literalmente. E a acusação de traição contra Reinhardt também, o capitão esfaqueado lá, criou um rebuliço entre todos os outros paladinos que não sabiam em quem confiar agora. Gart parecia estar ligado de alguma forma ao clero dos 7 sábios, e a confusão só aumentava. A principal tarefa era salvar a Hinata agora, além de ser um pedido da Shizu, né, lá para o Rimuru no passado, também tinha um potencial de melhorar as relações com a Santa Igreja Ocidental e a nação de Rupérios, já que eles eram diretamente ligados com a Luminous Valentine também. Abandonar a Hinata não se tornou uma opção para o Rimuru, então a ordem foi dada para o Arnold para ele usar a magia de cura na Hinata. Só que aí, meus amigos, os sábios interviram de vez. Eles falaram que os seguidores da Luminous, né, da Deus Luminous Valentine, impedia eles de obedecer qualquer ordem de cura dada por outra pessoa. Só ela poderia dar essa ordem. Nesse momento, o Diablo enviou uma comunicação de pensamento direto informando que ele tinha descoberto todos os assassinos do Renrain. O clero dos 7 sábios tinha feito isso, com testemunhas oculares confirmando esse tipo de coisa. Eles tentaram forjar para dizer que foi o Diablo que fez essa parada. Foi dada uma permissão então para eliminar todo mundo, e o Diablo se preparou para agir contra os culpados lá do outro lado, enquanto o Rimuru decidiu resolver a situação com as próprias mãos agora. Ele chamou pelo Benimaru e o Souei, que responderam na mesma hora, prontos para ajudar e para resolver toda a situação para poder salvar a Hinata. Rimuru deu ordens para eles capturarem os 2 membros do clero, permitindo que o Benimaru e o Souei tomassem as medidas necessárias se houvessem resistência. Ou seja, se eles tentarem resistir, é pau neles, filho, acabou, não tem problema nenhum. Tanto que o Benimaru e o Souei avançaram, e o clero lançou comigo com os olhares meio sujos ali, só que isso não incomodou o Rimuru. Ele pediu a Xion também para cuidar do Gart, alertando ele sobre a possibilidade dele ser um dos sábios disfarçados, e a Xion estava ansiosa para mostrar sua verdadeira força agora, preparando a sua enorme espada. Enquanto isso, 2 membros do clero começaram a rir, conversar entre eles lá, falando sobre os riscos de uma guerra total que poderia eclodir por conta disso tudo. E o Rimuru percebeu que deixar eles vivos seria um problema maior até no futuro.
futuro. Eles admitiram as suas intenções, né, rindo, revelando que eles planejavam tudo isso do jeito que aconteceu, incluindo o assassinato do arcebispo Kainrain também, tentando culpar o Rimuru por essa parada. E alguns paladinos começaram a entender a situação. Arnold, enfurecido com essa parada, já estava lá apontando a espada dele pro clero, só que do nada o clero saltou para trás, flutuando no ar, e o guard se juntou a eles. Os três agora começaram a construir um círculo mágico de grande escalão lá no chão, um perigo além da capacidade dos humanos comuns de lidar. Sorte que o nosso slime não é um humano comum. Na real, todo o clero ali, a galera, né, dos inimigos, agora queriam matar todo mundo que estava naquele lugar, incluindo os paladinos licantropos, tá ligado? O Benimaru e o Souei lançaram ataques muito poderosos, só que eles eram inúteis contra esse círculo mágico, que desviava todos os ataques não sagrados. As risadas do clero, né, ecoavam em todos os lugares, enquanto o Rimuru estava lá, ocupado tentando manter a Hinata viva a todo custo. Ela tinha um coração temporário, que tinha sido feito pelo corpo do Rimuru, tá ligado? Só que exigia uma quantidade enorme de magia para esse coração funcionar. E a Xion, determinada, avançou contra o clero também. A força bruta dela, as habilidades de alteração do espaço ao redor, graças ao Masterchef dela, a habilidade Masterchef, isso tudo foi suficiente para romper o círculo mágico. O clero percebeu que ela era um potencial perigo. Pô, pra tu ver, se o Benimaru não conseguiu, cara, a Xion conseguiu. Porra, meu irmão. Eles ficaram até pensando em lançar o ataque final. Só que o Rafael, né, que tava dentro do Rimuru, a habilidade dele, analisou rapidinho esse círculo mágico e ativou o Beelzebub, o que engoliu literalmente todas as gotículas de luz assassina. Os paladinos ficaram chocados quando viu as explosões simplesmente sumirem diante dos olhos deles. E o Rimuru ficou muito confuso. Ué, ele não tinha perdido o Beelzebub? Todos vocês devem estar confusos. O Rimuru perdeu o Beelzebub, cara. Ela tinha sido realmente sacrificada anteriormente. Só que o Rafael explicou que não tinha problema, porque ele tinha feito uma cópia dessa habilidade, permitindo a reativação dela. Mesmo assim, o clero ainda lançou outro ataque muito poderoso, que no caso era a desintegração da Trindade. E o Rafael, mantendo a calma, sugeriu ao Rimuru fazer o quê? Dessa vez, não vamos usar o Beelzebub não, vamos usar o Senhor dos Votos Uriel para poder lidar com esse ataque. E aí o Rimuru, confiante nas habilidades do Rafael, obviamente, se preparou para enfrentar o próximo desafio, que seria usando o Uriel. Enquanto ele começou a pensar ali, refletir, o Rimuru ativou a primeira camada de defesa absoluta, que era uma barreirinha já fina, transparente, cobrindo a pele dele, e aí ele desativou a desintegração da Trindade, completamente. Essa foi a primeira vez que ele usou essa defesa absoluta, tá? Já que antes ele usava a barreira multicamadas, né? Que são várias camadas de barreira, como o próprio nome diz. Então, ele usou a aceleração do pensamento e questionou o Rafael por que ele não tinha ativado essa defesa contra o ataque da Hinata. E essa foi uma das perguntas que muita gente me fez, inclusive nos comentários. Tá a resposta aqui pra vocês, galera. O Rafael, ele explicou que a defesa absoluta, ela poderia ser penetrada por partículas espirituais imprevisíveis. Então não fazia sentido ele usar essa habilidade contra a Hinata e não usar o Beelzebub para basicamente sacrificar ele e engolir todo o ataque da Hinata. Só que acontece que, depois dele analisar o ataque anterior, o Beelzebub permitiu que ele reunisse informações suficientes para prever esses elementos e defender eles contra ataques sagrados. Então o Rimuru agora tem defesa contra ataques sagrados. Além disso, ele adquiriu uma habilidade da espada sagrada Melt Slash também, tá? E o Rimuru percebeu que o Rafael ele não gostava de assumir riscos, que poderia ter sobrevivido ao ataque com a regeneração infinita. Mas assim, o negócio era procurar a melhor saída possível para o Rimuru não sofrer nada, nenhum dano. Então o Rafael confirmou que o corpo do Rimuru ele poderia ter sido reconstruído instantaneamente mesmo que sofresse esse ataque. E aí a conversa se desenrolou na mente do Rimuru lá, né? Enquanto no mundo real passava só alguns instantes, porque é aquilo, a aceleração de pensamento deles faz com que eles consigam conversar muito mais rápido do que o normal. Então os membros do clero, todos confusos, estavam sem acreditar que alguém pudesse resistir à desintegração da trindade deles. O Benimaru, o Souei e a Xion estavam todos prontos para o contra-ataque já. Tanto que o Benimaru, segurando a bola das chamas negras dele, ameaçou o clero, que recuou visivelmente lá. A Xion e o Souei se prepararam para a batalha também, enquanto os licantropos cuidavam dos outros paladinos. O clero, sem opções, tentou negociar. Agora é mole, né? Você já tá ali, ó, entrando na tua, vai querer fazer um negócio ali com o Rimuru. Pô, tô todo quebrado aqui, fica de boa. Vai nada, irmão. O Rimuru já estava decidido a acabar com aquilo de uma vez por todas. Antes que ele pudesse agir, então, uma voz fria começou a aparecer. Um enorme portão do nada surgiu, revelando uma mulher de cabelos prateados e olhos heterocromáticos. Você sabe o que eu tô falando, né? Lorde Demônio Luminous Valentine, que na verdade, a deusa, né? É considerada uma deusa.
A presença dela fez o clero se ajoelhar de medo, irmão. E olha que o Rimuru já tava ali, ó, mesmo patamar, sacou? O Diablo quase que tremia, só que de alegria, e tava pronto pra agir, obviamente. Rimuru então deu permissão para que ele lidasse com todos os inimigos, e o Diablo garantiu a segurança dos jornalistas e dos aliados com a barreira impenetrável lá do outro lado, protegendo eles de qualquer magia. O clero estava totalmente desesperado, e ele lançou uma magia muito poderosa, que era a chama nuclear, esperando eliminar o Diablo. Só que o ataque foi impotente contra ele. A situação parecia estar sob controle, com o Rimuru e os seus aliados prontos para enfrentar qualquer desafio. E os inimigos, percebendo que eles estavam em desvantagem absoluta agora, o clero percebeu que eles estavam encurralados, decidiu usar então a arma final, a Trinity Break. Eles sabiam que derrotar alguém como o Diablo exigiria força sagrada. Então, com confiança, eles começaram a preparar o feitiço. Vambora, pá! E enquanto isso, o Diablo foi lá e se dirigiu à imprensa, ressaltando que o ataque do clero não visava apenas ele, mas também todos os jornalistas presentes. Ele queria acabar com todo mundo que estava querendo noticiar isso daí. Então o Diablo falou, eu vou proteger todo mundo. E trouxe um certo alívio para os jornalistas. Eles estavam prontos para apoiar o Diablo nessa. Para tu ver como é que é, né? No último vídeo a gente comentou, o Diablo ele já tinha acabado com os Cavaleiros Templários lá, e agora ele já estava literalmente ajudando, fazendo com que todo mundo entrasse no jogo dele, brother. O cara é tão bravo, mas tão bravo, que ele fazia com que as pessoas confiassem nele através das habilidades que ele tem, reconhecendo inclusive a conspiração do clero e a necessidade de divulgar toda a verdade sobre a inocência dele. Todos prometeram lealdade pro Diablo agora, confortados pelo poder dele, como eu falei pra vocês, e pela promessa da proteção. Só que o Edward, cara, que até então tava desacordado, começou a suplicar, pedir aí pela vida dele. O Diablo não tinha paciência pra isso, e rejeitou todas as súplicas desse cara. Lembrando ele que zombar do Rimuru era algo que não tinha como se perdoar, porque ele já tinha falado besteira. E o Edward, mano, então ele tentou oferecer toda a riqueza que ele tinha, até mesmo abdicar do trono em troca da vida dele. Só que, irmão, não dá. O Diablo estava mais interessado em colocar alguém digno no trono, sugerindo o Yon lá, que seria o novo líder de Falmouth, porque não adianta, ele ia acabar de fato com o cara e acabou, vai pra quem é a hierarquia. O Edward estava em desespero agora, mas no final das contas ele concordou. E os jornalistas viram isso como se fosse a notícia do século, brother. Enquanto o Diablo, satisfeito com o desenrolar de todos esses eventos, se preparava para lidar agora com o clero. O clero ele estava acreditando que o feitiço dele garantiria a vitória, e foi surpreendido quando o Diablo começou a mostrar o seu verdadeiro poder. Literalmente, com o estalar dos dedos, ele envolveu o mundo todo num momento de desespero, usando essa habilidade para criar um novo mundo virtual onde ele tinha o controle absoluto. Sim, galera, era como se fosse um inferno de fato. Então o Diablo utilizou o mundo tentador dele para imergir todos os 7 sábios num pesadelo de impotência absurdo, deixando claro que o poder dele superava qualquer magia sagrada que o clero pudesse lançar, irmão. Ah, e é por isso que eu digo que ele é o subordinado mais forte do Rimuru e não tem como, brother. O Diablo, quando ele quer, ele bota o bicho pra pegar. O negócio fica sinistro. O terror começou a se espalhar, fantasmas, monstros, tudo que tinha sido criado pelo Diablo começou a tomar forma dentro do mundo real, selando todo o destino dos inimigos, do clero. Era uma habilidade, mano, que a gente pode dizer até que é injusta e desumana. Romper com ela exigia inclusive uma força de vontade e um corpo espiritual muito bem treinado, mas quase ninguém consegue derrotar a forma de vida espiritual do Diablo. Então, brother, porque é aquilo, os demônios, eles são formas de vida espiritual que ganham um corpo para poder vir para a Terra. Vai acontecer isso mais para frente, vocês vão ver com o último Atestarossa e Carreira. Porém, eles não têm toda a habilidade que eles têm do mundo espiritual. Então assim, o Diablo dentro da Terra ele já é absurdo. Imagina o mundo espiritual dele. Aí é que ele é um, tipo assim, tu pode multiplicar por 100 vezes mais a habilidade do cara, ele é muito roubado. Nem mesmo os 7 sábios do clero conseguiram fazer nada. Eles ficaram surpresos, desesperados, quando perceberam que a magia deles estava desaparecendo cada vez mais. O tempo estava acabando, o mundo deles desmoronou muito rápido. O Diablo então lançou o fim do mundo, consumindo todo o desespero e o clero encerrando essa batalha aí. Logo depois a Valentine, ou melhor, a Luminous Valentine apareceu, né, e a presença dela fez todos os membros do clero se ajoelharem, tremendo de medo. Foi aquilo que a gente estava comentando, só que a Luminous ela não estava ali para brigar, mas sim resolver toda aquela situação. Ela apresentou Louis, o Santo Imperador, como substituto dela, e os paladinos também se ajoelharam diante dela, aceitando a autoridade. A Luminous se aproximou da Hinata, que estava muito ferida, e com um único gesto, ela usou a ressurreição, o milagre de Deus, para curar a Hinata assim, muito rápido.
Isso surpreendeu todo mundo, inclusive o próprio Rimuru que estava ali, que ele não entendeu como que um Lorde Demônio poderia usar a energia sagrada. E a Hinata acordou, ficou confusa com o que estava acontecendo, chamando o Rimuru de mestre. Ele até ficou brincando ali e tal, irritou um pouco a Hinata, que parecia mais vulnerável do que normalmente ela era. E mesmo que fosse uma pessoa severa, naquele momento ela parecia quase que inocente, sacou? Perante ao Rimuru. Um breve momento de tensão apareceu e o Rimuru se desculpou, preferindo não criar mais conflitos, até porque não tinha por que ele brigar com a Hinata de novo. Ele foi se desculpar de verdade. E assim, com a presença da Luminous e a resolução pacífica dos conflitos, essa situação começou a se acalmar, deixando todo mundo com a sensação de que tinha superado um desafio absurdo. A Hinata, depois disso, se afastou um pouquinho, olhou ali pro peito dela, onde tinha um buraco na roupa, e assim, ela sabia que alguma coisa tinha acontecido. Inclusive, ela ficou furiosa, claramente irritada com toda essa situação. O Rimuru percebeu que ele tinha pisado numa mina terrestre por agora. Percebendo a raiva crescente dela, ela até acusou o Rimuru de ser um cara sem tato, tá ligado? E ele respondeu que ela era uma teimosa, que nunca ouvia as pessoas, aqueles insultos padrões, e isso fez a Hinata ficar mais irritada ainda. Enquanto isso, ela usou a magia de cura lá do Rena, que estava gravemente ferido também, e a Luminous não parecia se importar muito, mas os paladinos ficaram aliviados quando viu o Reinhardt se recuperando, aclamando a Hinata ali como a heroína da parada. Só que ela manteve o comportamento dela mais severo depois disso. Até socou um dos paladinos lá, né? Ele tava olhando demais aí pros peitos dela. E a Luminous, observando a situação, perguntou ao clero, né, os 7 sábios, como que eles pretendiam se justificar. Daí o Rimuru recebeu uma mensagem do diabo, que ele tinha completado sua missão com sucesso. Com isso, ele decidiu não interferir mais e deixar a Luminous lidar com os membros do clero agora. A Luminous, inclusive, condenou os membros do clero à morte, usando a habilidade Benção da Morte que ela tem. Eles imploraram por misericórdia, só que não dava. Ela acabou com os caras muito rápido, demonstrando a extensão do poder dela, que também é absurdo. Depois de tudo resolvido, Rimuru decidiu levar todo mundo de volta para a cidade, liderando uma espécie de marcha da vitória, né, com a Luminous, Luz e a Hinata também. E chegando na cidade, o Veldora apareceu. Quando ele viu a Luminous, cara, ele se lembrou dela como a vampira cujo castelo ele tinha destruído completamente naquele passado. E isso fez com que a Luminous ficasse furiosa. Todo mundo teve que conter a raiva dela, obviamente, mas no final tudo parecia resolvido. O Rimuru sabia que ainda tinha muitas questões para ele lidar no futuro, mas isso aí já é uma história para um outro dia. E se você quiser continuar acompanhando, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim a gente acompanha muito mais de Tensei. Eu sei que vocês gostam disso aqui e eu me amarro em trazer essas histórias. Eu sempre falo isso para vocês porque eu realmente gosto. Ter a tua presença aqui comigo não tem preço, pra gente poder discutir, né, e trocar muita ideia e acompanhar mais do que o anime mostra, porque aqui essa aqui é a ideia. Trazer sempre mais coisa do que o anime bota pra gente. E tem história pra contar. Tamo junto sempre, família. Eu te espero no próximo vídeo, então não esquece, sininho ativado, hein? Dedinho no coração e até mais. Valeu!